conseguir tratar, ter a melhor qualidade do ar, consumir a menor quantidade de energia possível. Isso é uma discussão sem fim dentro da engenharia. O tempo dessas construções também cada vez mais reduzidos, né? Hoje em dia a gente fala de obras, tem algumas referências aí de obras supermercadistas, por exemplo. Os caras falam de 40 dias de instalação do ar-condicionado, mas 3 ou 4 meses da planta até a edificação do prédio, entrega tudo funcionando, né? Uma outra discussão constante, geração de resíduos, né? E tudo isso com a preocupação da mão de obra escassa, cada vez menos mão de obra. Então, a indústria cada vez mais se preocupando em ter produtos mais práticos e mais fáceis de fazer, tá? Não diferente, né? E dando assim, a base para essa mudança toda, a gente tem a evolução também das nossas normas, né? Às vezes a gente discute um pouco, né, sobre base de referência no Brasil, mas a gente tem um pacote de normas muito bons, válido aqui no Brasil. Dá para destacar, por exemplo, a 16401, que é uma norma base, né, para a gente fazer projeto de ar-condicionado, que inclusive, salvo engano, ela ainda está em revisão, né, está em consulta pública, mas uma base muito interessante. Hoje acabou de ser liberada, né, recentemente, no final do ano passado foi liberada a 7256, que traz a parte de tratamento de ar em indústria, assistência de saúde, estabelecimento de assistência de saúde, né? Então toda a parte de filtragem de ar, preocupação com qualidade do ar em ambientes desse tipo. E eu queria destacar algumas normas importantes, como por exemplo a 16235. O pessoal se questiona um pouco sobre a MPU. Existe uma norma específica para a construção de dutos a partir de painéis pré-isolados, tá? Então, tudo que a gente fala de construção de duto MPU hoje é normatizado, então, não é mais discutido, pode, não pode, como que é, não. Existe uma norma que parametriza toda essa aplicação. E sem falar em outras normas que vêm sofrendo constante evolução e constante atualização, tá? Por exemplo, residência e manutenção preventiva. Daí por diante, até para ficar falando de norma aqui por horas e horas, tá? Não, diferente de tudo isso, os dutos também vão evoluindo. E esse aqui é o ponto X, né? A gente fala de duto, de alvenaria ainda lá, desde a época, ainda muito antes de existir energia elétrica, né? Você tinha a condução do ar em edificações para equilibrar um pouco a temperatura e tudo mais, só pela condução de dutos, né? Ainda de alvenaria nisso. Falta aqui, poderia destacar, teve um período que se construiu duto até de madeira, tá? Mas depois disso a gente tem aqueles dutos chavetados, já voltados para o metal, flangeados, que já são um grande avanço, né? Chegando naqueles dutos CDC, daí por diante, os espiralados rígidos, soldados em aplicações mais especiais, e aqui as linhas dos super flexíveis e flexíveis espiralados, isso também produzido pela Multivac, inclusive, tá? Até que a gente chega nos dutos em painéis pré-isolados MPU. Tá? Então essa evolução vai acontecendo, tudo isso respeitando essa evolução da construção civil, né? E hoje, a gente já poderia dizer que o próprio MPU está numa segunda repaginação, né? Já está numa segunda página. Quer dizer, o duto convencionalmente conhecido ali, retangular, vastamente aplicado e utilizado, hoje ganha um novo modelo, que é um duto no formato octogonal. Tá? Basicamente ele é construído em 8 lados, né? Como o próprio nome diz, e tem algumas grandes vantagens que eu gostaria de destacar. Por exemplo, na parte estética, né? Quando os dutos são aparentes, então ele tem um aspecto visual muito interessante. Praticidade, em diversas situações, cabe inclusive dentro de treliças de telhados, daí por diante, você ocupa menos espaço com a construção dele, nessa tipo de versatilidade, né? Reduz a necessidade de reforço, não sei se vocês já usaram o MPU, mas quem já usou, diferente de outros tipos de duto que você muda a espessura conforme a dimensão e pressão, no MPU não, né? A gente tem uma mudança de espessura do material conforme o tipo de aplicação de duto, por exemplo, tomada de ar, ensofamento ou exaustão, né, de banheiro, coisa do tipo. Como ele tem mais laterais, você tem um passo das larguras menores, por isso você tem um duto mais estruturado. Eu consigo fazer dutos com seções proporcionais maiores, com menos reforços internos. Isso torna o duto ainda mais leve, tá? E uma grande vantagem, isso envolve toda a cadeia de MPU, mas no caso do octógono, até por essa quantidade de reforço reduzida, você diminui ainda mais a necessidade de estrutura auxiliar para a sustentação de dutos. Esse é um ganho significativo que a gente tem nesse formato de duto, tá? Que era um problema que se tinha, a gente vai ver agora no case em alguns slides para frente. Seguindo essa mesma linha de 8 lados, eu consigo expandir laterais dele e transformar então esse duto, que seria mais próximo de um círculo, para um formato mais próximo de um oval.
Tá? Então, ampliando aqui as tampas dele, eu consigo achatar ele, vamos dizer assim, né? Ele fica mais próximo do oval, mantendo ainda os 8 lados do duto. Tá? Essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante. Aqui está um pouco distante, mas se você ver, você consegue ver as uniões aqui dos ramais. Tá? São 5 ramais de 2 metros cada um. Então aqui a gente tem 10 metros de duto e 2 operadores ali segurando isso, que é quase inimaginável um produto padrão nessas proporções de metal com isolamento. Tá? Essa imagem aqui, eu gosto dela, dá para ver bem a parte do oval do duto. Entretanto, ela tem uma quantidade grande de reforços internos aqui. Tá? Eu queria destacar só um detalhe, depois se vocês quiserem a gente pode até discutir um pouco mais o detalhe na minha mesa ali, mas de um modo geral esses reforços aqui não têm a função de estruturação do duto propriamente dito. Tá? Nesse tipo de aplicação, às vezes o pessoal faz a sustentação invisível. Então eles põem reforços internos para fazer a sustentação do duto. Não que para transportar o ar precisaria desses reforços, tá? É mais uma questão de sustentação mesmo. E essa imagem aqui também é bem interessante, se você ver tem uma emenda no meio, né? Isso aqui ele demonstra o método construtivo que a gente vem batendo muito, desde a criação do MPU a gente fala sobre ele, mas vem batendo forte que é o aproveitamento pelo método de faixas, onde você consegue aproveitar muito mais a quantidade de material que tem em campo. Então você diminui a perda, diminui o consumo de material. Ok? Bom, baseado no que eu queria trazer um case de sucesso, tá? Que a gente começou lá em 2013, essa discussão. Uma dessa parte eu participei desde o início dessa discussão toda ali. Eu trabalhava na Multivac nessa época já. Basicamente, é o seguinte, tá? Essas duas redes, elas eram projetadas, a parte de ar-condicionado, por um único projetista. E ele tinha um problema, até que ele procurou a gente, e ele trouxe. Na verdade, eu destaquei 2 problemas, mas o fato mesmo foi o primeiro. Tá? Eles tinham um problema de peso de estrutura. Então ele nos procurou e falou, cara, eu precisava fazer um duto mais leve para utilizar na rede e sair atacadão. Basicamente foi essa a colocação. Ele mencionou um segundo problema, que se conseguisse resolver bem, mas também não era o objetivo fim, que seria a parte de condensação dos dutos. Eles utilizavam dutos aparentes, sem isolamento térmico, só que, por outro lado, estava a 10, 12 metros de altura, então estava tendo condensação. Tá? Mas o problema era, de fato, o peso da estrutura. Tá? Ele nos deu algumas informações para a gente começar a discutir. Tá? Basicamente, eram obras com 350 toneladas de refrigeração nesse primeiro estudo, tá? Algo próximo a 30 toneladas de duto de chapa. Só que tinha um grande problema. Esses dutos tinham que passar por treliças de telhado. Né? Por isso que até eu comentei ali que muitas vezes cabe dentro de treliça. O grande problema era esse. Então, de cara, você matava a possibilidade de usar seção retangular. E tudo que nós tínhamos até então era tudo de seção retangular. Aí começou a discussão. O que a gente podia fazer para atender essa demanda? A gente já enxergava um volume grande, tá? Mas não tinha muito know-how sobre isso. Sendo muito honesto para vocês, existia aplicações na Europa com mais do que 4 lados de duto, mas no Brasil era zero, a gente não tinha ferramental, não tinha nada, tá? Não tinha nenhuma expertise. Mas assim, o desafio foi interessante, então a gente voltou para casa com a lição e começou a discutir. Então a gente começou a pensar numa solução. Tá? A gente chega no formato octogonal. Eu tinha na Multivac, na época, eu tinha uma faca com um ângulo de 30 graus, que seria possível formar 6 lados de duto, mas eu ministrava treinamento, qualificava a equipe na época, e eu tinha, tipo assim, de forma besta, mas eu tinha um problema, cara. Eu fiquei meio preocupado com o seguinte: como é que eu ia ensinar a galera a fazer curvas ou reduções com 6 lados? Eu achei que com 8 lados ficaria muito mais óbvio, porque se eu tinha 4, multiplicava por 2, chegava em 8, ficaria mais lógico a compreensão. Então eu fiz o primeiro duto na oficina da Multivac com o ângulo errado, que era a faca que eu tinha de 30 graus e não 22,5, mas ficava fechando o duto, levamos lá, foi aprovado, tá? Então, quais eram as dificuldades iniciais que a gente se deparou ali nesse projeto, tá? Primeiro, falta de know-how sobre duto. Não tinha nada aqui dentro, tá? Falta de referência no mercado. Não tinha um apoio, a gente tinha só gente ali tentando fazer. E falta de ferramental. Então a gente teve que começar a desenhar as ferramentas desde o início para fazer. Lembrando que você usa uma ferramenta para fazer uma peça, outra para fazer outro tipo, e tem toda a união de uma peça com outra, essas dificuldades. Porém a gente tinha alguns pontos positivos. Primeiro, um projetista que tinha um problema na mão e tinha que resolver, e acreditava no potencial, tá? A segundo ponto bacana, a confiança no produto e a certeza que era possível de fazer. A gente ainda não sabia muito bem como, mas era possível. Até que a gente começa então a ter alguns resultados
resultados a partir da aprovação desse primeiro projeto, tá? De cara a gente tem então a redução da estrutura auxiliar, a gente passa a entrar então com 1/5 do peso dentro dessas obras, tá? Então a gente fala de 1 quilo, de 1,1 kg por metro quadrado no TPU. A solução do problema da condensação, porque os painéis passam a ser isolados, então tudo que eles tinham ali de condensação, né, quando o duto era sem isolamento, passa a ser resolvido. Só uma informação bacana aqui para vocês: quando eles tinham um problema de condensação excessiva, isso foi confidenciado para a gente, tá? Algumas obras os caras chegaram a furar os dutos para vazar uma parte do ar, baixar um pouco a temperatura no envolto do duto e controlar essa condensação. Mas pensa você o consumo de energia que isso tinha, né? O desperdício de ar tratado, né? Um maior aproveitamento então desse ar por conta de menos perdas, né? Até mesmo na montagem e principalmente por esses fatos de ter que baixar a temperatura no envolto. Redução no tempo e no custo da instalação, isso daí muito voltado porque a gente passou a fornecer essas faixas de octógonos cortados, então em campo os caras só tem que aplicar adesivo, fecha tudo, eles fazem redução, colarinho de inteiro e chegada de imagem, o resto vai tudo pronto. De 45 para 22 dias de instalação de duto, pensa você, aluguel de plataforma, pessoal e tudo mais ali envolvendo custo, um time menor passou a trabalhar também. Aí, esse fluxo de ar melhor eu coloquei aqui mais voltado ao retângulo, né? Então, no duto de seção circular você tem um fluxo melhor de ar, então você tem um comportamento do transporte mais interessante, uma qualidade no aspecto visual, muito voltado ao corte automatizado, né? Então você tem uma precisão infinitesimal ali, a precisão dos dutos prontos fica muito interessante, né? E o melhor aproveitamento do material. Como eu comentei, pelo próprio método de construtivo é possível isso, e a gente mandando cortado otimiza ainda mais, tá? Basicamente esse daqui é o plano de corte que a gente fornece até hoje, tá? Desde o início feito assim, mas a gente fornece um plano aprovado, os diâmetros, eles recebem as faixas todas cortadinhas, em campo fecha, faz a instalação, todas as embalagens tagueadas, e essa aqui é a máquina que faz os cortes, tá? Essa aqui é a situação atual. Hoje, só do açaí, eu nem peguei a referência do atacadão, tá? Mas do açaí nós temos mais de 210, para ser mais específico, 219 lojas inauguradas construídas em MPU, cada loja com 350 toneladas em média, tá? Uma solução replicada em diversas outras redes, como de cara já começou com o atacadão também, mas hoje a gente tem Savem Água, Atacarejo, Bix Mateus, dentre outras redes que utilizam esse mesmo conceito de duto, tá? Guinou o mercado, né, com um novo formato de duto, e hoje a gente vem tendo um fenômeno interessante. Esse mesmo conceito sendo aplicado em outros segmentos, que foi visto primeiro para a rede supermercadista, hoje a gente vê até escritórios e tudo mais utilizando dutos aparentes ortogonais. Essa aqui são algumas imagens de obras feitas, tá? Essa aqui é a instalação, isso aqui é só para o sinal, foi o treinamento que eu fiz. Essa aqui é uma transformação, né? Saída então retangular para octógono. Essa peça aqui, como engenheiro, eu digo que isso aqui é uma aberração, tá? Lógico que tem 200 curvas, que acho que eu contei, são 8 curvas que foram feitas nesse pedacinho. Mas como versatilidade de produto, ela é muito boa para mim. Você vê a possibilidade que você consegue fazer com o material, tá? De novo, eu acho que não é muito legal ali para a distribuição do ar, mas pelo produto é ótimo. Vocês veem uma capa preta aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é um plástico que é colocado no momento da instalação para marcar pouco o duto. Os caras chegaram à conclusão que era mais fácil passar uma embalagenzinha, montar e depois tira, tá pronto, não precisa fazer limpeza no final, tá? Mas ainda é um pouco de time para time, não é obrigatório fazer isso. Então essa aqui seria algumas aplicações, tá? Bom, sobre o que era isso, e eu queria agora comentar um pouco sobre oportunidades, né? A gente vem discutindo muito no mercado sobre o mercado encolheu, o mercado está difícil, está muito pegado, está muito brigado, não sei o que. Isso tudo é uma verdade, a gente vem acompanhando muito dessa briga, mas se você for analisar alguns dados assim, da própria Brava, no ano passado eles divulgaram uma projeção para esse ano, e se for pegar o comportamento, de um modo geral, o mercado cresce. Porque ele muda um pouco o comportamento do tipo de sistema. Então você vê, por exemplo, hoje você já encontra o VRF com uma condição até maior do que da própria água gelada, e daí por diante, tá? Então a nossa discussão é, será que a gente está aproveitando bem as oportunidades que estão nascendo? Porque quando você pega o sistema VRF, hoje com esse crescimento, cada vez mais você vê sistemas desse tipo dotados, por exemplo.
Quantas obras poderiam ser multadas e às vezes o pessoal abre mão por falta de conhecimento de tudo? Lembrando a Multivac aqui, ministra e qualifica treinamento para o Brasil inteiro para a fabricação de dutos, tá? Da mesma forma que nasce toda a parte de possibilidades com sistemas de tomada de ar independente. Então, ventilação, né? A parte de ventilação, filtragem, qualidade do ar interior, automação, toda independente. E sem falar nessa questão da busca de eficiência. Então, quanta possibilidade gera de você olhar um bom sistema e indicar para o teu cliente o que melhor pode ser feito. Essa é a discussão. Esse é o ponto X, né? A gente sai um pouco dessa questão que o mercado está difícil, reduziu, escolheu, mas não, será que eu estou ofertando o que de fato eu posso ofertar ali ou estou indo também no que é mais prático, sabe? Essa é um pouco da discussão, né? Então eu queria trazer, dentro de uma aplicação desse tipo, algumas soluções que a Multivac teria para ofertar. Tá? Então você pega o sistema. Isso aqui também é uma outra imagem que eu peguei pronta de Google, tá? Até para não ser levado com nenhum cliente, usar uma imagem de projetos existentes. Peguei uma imagem disponível de Google assim. Isso aqui, aqui não dá para ver detalhe, mas tem 150 metros quadrados. Eu fiz algumas estimativas, tá? Baseado ali em alguns equipamentos que poderiam ser aplicados, por exemplo, para tomada de ar. Aqui eu coloquei um CVM, né? A parte de dutos, o MPU é o ideal para isso daqui. A distribuição também desses equipamentos, eles estão aqui já desenhados em VRF, então também a parte de dutos, né, a parte dos flexíveis com os colarinhos, as juntas de conexão. Só para vocês terem uma ideia, que a gente estimou, tá, gente, sem grandes dados, mas eu estimei assim, tem 150 metros quadrados, alguma coisa próxima a 10 toneladas de refrigeração, só em acessórios e equipamentos, tirando as máquinas de ar-condicionado. A máquina de ar-condicionado não tem referência para colocar. Então, pensando assim, dos dutos para frente e a parte de tomada de ar, você estaria adquirindo alguma coisa próxima a R$20 mil de material. Fora a mão de obra, fora equipamento de ar-condicionado. Será que a gente olha para isso daqui com o olhar que deveria ser dado, né, com a devida atenção? Muitas vezes o cara vai e coloca um sistema super simples ali, nada contra, tá ok? Não estou aqui, mas o cara vai e pega um ambiente desse aqui, põe um cassete e está resolvido, né? Acha que está pronto. Deixa de ofertar todo o sistema de tomada de ar, deixa de ofertar um ambiente com uma qualidade do ar mais bacana, tratado com tomada de ar exterior e daí por diante. Tá legal? Pensando nessas soluções, então, a Multivac traz hoje toda uma linha para tomada de ar exterior com motores eletrônicos. Tá? Qual que é a parte legal disso daí? Possibilita diferentes tipos de controle, então tanto por sensores de CO2, ou mesmo por automação já existente predial, ou até mesmo ligado em conjunto com o ar-condicionado. Já padrão ele vai funcionar. Né? Então ele faz toda a comunicação Modbus, ou de 0 a 10, enfim, qualquer sinal que você mandar ele vai modular os equipamentos, tá? Melhora a eficiência do equipamento, porque quando você tem essa modulação conforme a necessidade no ambiente, você suja menos o filtro, consome menos ar, você manda menos ar quente e úmido para o ambiente, então você diminui a carga desse ambiente e tudo mais, tá? Equipamentos mais arrojados, né? Então a gente se preocupa muito com os fluxos desses equipamentos. Como a gente foca muito em ambientes menores, a gente se preocupa em conjuntos que funcionam em linha, tá? Em conjuntos motores para você diminuir o tamanho desses equipamentos e aumentar a eficiência deles, tá bom? Aí eu queria trazer um pouco dos nossos produtos, tá? Bom, vamos lá. Pensando na parte de gabinete de ventilação, então o CFM, eu comecei falando lá na parte da linha do tempo da empresa, né? Basicamente esse é o equipamento destinado à área exterior. A gente fornece ele em 2 tamanhos, para 500 ou para 1000 metros cúbicos hora. Isso daqui já são vazões pós-filtro. Obviamente você precisa acoplar a perda de carga da rede de dutos ainda e das grelhas, mas ele já estaria aqui na boca após os filtros G4 e M5, tá? Baixo nível de ruído, com atenuação acústica, tá? Possibilidade de escolher graus de filtragem. Hoje a gente fornece esses equipamentos com filtro G4 e M5, mas a gente já tem na linha F8 e F9 também. Então vai da aplicação e aí a gente ajusta a perda de carga deles para a leitura da curva. Tá ok? Ele é bem versátil, como ele é inline, você não tem posição de instalação, ele pode ser instalado na horizontal, na vertical, de baixo para cima, tanto faz, isso não muda muito. Já com a possibilidade de vir com motores eletrônicos. Lembrando que o motor eletrônico aqui, esses 1000 vai para 1400 metros cúbicos, tá? Fóssil. Esse aqui é o CVM, é um cara que eu gosto bastante, já comentei lá atrás, eu tenho bastante orgulho desse equipamento, eu diria. Então, basicamente, ele é um conjunto de motores, tá? Esse equipamento aqui está com 4 motores.
A gente fez um acoplamento paralelo de motores, onde eu posso somar as vazões dentro de um fluxo em linha de equipamento. Então ele trabalha de forma mais prática, mais simples, vamos falar assim. Já vem com os filtros, tanto na entrada quanto saída do equipamento. Ele pode trabalhar de 1.800 até 6.000, então são 6 equipamentos diferentes que nós temos, tá? Essa perda de carga aqui não é dada filtro ainda, tá ok? Precisa complementar os filtros, nesse caso a gente não complementa. Motores, né, do tipo plano fan, então vem com balanceamento eletrônico, uma relação excelente do tamanho, da vazão, pressão, perda de carga. Todo o conjunto no único gabinete. Também versátil, pode ser instalado em qualquer um dos sentidos, tanto na horizontal quanto na vertical, e pode ser com motores eletrônicos também, tá ok? E essa linha é uma linha um pouco mais nova, que é um gabinete para 20.000 metros cúbicos. Esse cara, até para descolar um pouco da concorrência, mas a gente só fornece ele com motores eletrônicos, tá? Esses caras aqui eles já dão 100% eletrônico. Ele vem com tanto no motor 7.000 quanto 20.000 metros cúbicos hora de vazão, tá? Um motorzão tipo plano fan. Também linha, não tem posição de instalação, uma excelente relação pressão e peso, tá? Performance no caso. Como ele é eletrônico, também a grande vantagem ali da comunicação com a automação já existente. Tudo isso que eu comentei até aqui, pronto. A Multivac usa um conceito de desenvolvimento de equipamento da seguinte forma, tá? A gente tem alguns equipamentos baseados em faixas, onde vocês colocam a necessidade de vocês dentro desses equipamentos. Qual é a vantagem que nós temos disso? Eu tenho que manter equipamentos em prateleira. Então, tudo que você precisa pronto entrega. Na parte inline, né? Então esses são os microventiladores. O turbo a gente está entrando agora com os 250 e 315, eu não sei se você já usou esse equipamento, mas a novidade está nesses dois modelos. Esse aqui é um equipamento de entrada prático, tá? Ele é plástico diluído, pode ser utilizado em série ou paralelo, muitas vezes usado até como cluster, né? Pode ser acoplado em caixa de filtragem também, tá? Tem duas velocidades, isso dá uma grande versatilidade na sua instalação. Então, quando você não tem muita possibilidade ali de regulagem, vazão e não sei o quê, você tem a ligação dele no mínimo ou no máximo. Inclusive, você pode fazer com uma chave de 3 posições e ter duas velocidades ligadas. E ele tem um excelente custo-benefício, então ele é barato de fato, tá? Hoje em dia entra na linha também o Isomix. Basicamente, o Isomix é esse carro com atenuação acústica, de forma bem resumida. Como a atenuação acústica consome uma parte da vazão, da potência do equipamento, a gente não entra nos equipamentos menores, tá? Ele vem a partir de 200, 250 e 315. Tá ok? Bom, o AXC é um clássico desde, sei lá, quando a gente produz esse cara. Motor EBM, ele vai do 100 ao 315, de, salvo engano, 180 metros cúbicos a 1.350 metros cúbicos, balanceamento eletrônico, uma alta performance. Só uma referência interessante, esse equipamento é produzido pela Multivac há 19 anos. Nós temos um equipamento desse aqui da primeira tiragem dele, ligado no galpão em São Paulo. Inclusive ele está ligado tomando sol e chuva, que a gente não recomenda que se faça, tá? A gente só vedou a parte elétrica e deixou lá. Obviamente ele perdeu um pouco a cor, mas nunca parou de funcionar. Faz 19 anos que ele está lá em operação constante. Para não mentir para vocês, a gente trocou o capacitor dele uma vez. Esse aqui não tem muito bom. Os exaustores equiaxiais, né? O muro clássico, o muro plus, que já vem com uma grelha alto-fechante interna, o style que é redondo, tá? Grande vantagem desses equipamentos, pode ser instalado tanto na parede quanto no teto, fácil instalação de 60 a 340 metros cúbicos por hora. E agora a gente está lançando os New Muros e os New Muro Plus, tá? Qual que é a grande vantagem desse cara? Ele vem com um motor eletrônico, então ele tem um maior rendimento, menor consumo de energia. No mesmo diâmetro, vamos falar assim, a gente chega ali do que saía de 90, passa para 104 e vai até 374 metros cúbicos por hora. Por ser eletrônico, não tem voltagem, de 90 a 230 volts, né? Motor eletrônico, como já falei, design moderno, então ele está com uma repaginada ali e já vem com uma válvula de retorno acoplada. Algum de vocês passou na mesinha e perguntou para mim a diferença de custo dentro de um equipamento desse, né? Obviamente ele é um pouquinho mais caro que o anterior, entretanto ele já vem com uma grelha acoplada, a grelha de retorno. Só a grelha de um para o outro já supriria essa diferença com uma vasta diferença. Então assim, eu acho que ele é mais barato que o outro. Na prática ele acaba sendo bem mais barato. Tá ok? Ainda sobre inovação
inovações assim, desse ano, eu queria só destacar alguns detalhes sobre o MPU. Tá? Primeiro que é o painel de 30mm, eu não sei se vocês já usaram, mas hoje a gente está com os 30mm clean também, tanto com 2 quanto com 4 metros. Antigamente a gente precisava do lote mínimo para fornecimento disso, hoje já está dentro da nossa linha de produção, tá? Já está dentro do nosso estoque. E esse ano a gente acabou de soltar uma ampliação na fábrica, então é uma ampliação de 10 toneladas e 10 metros na linha de fabricação. Então basicamente a prensa passa de 15 para 25, tanto metros quanto toneladas, tá? E um novo sistema de aquecimento, hoje a base de óleo, o aquecimento dela, que leva de 42 para 70 graus na produção do MPU. Quais são as vantagens disso? Toda a cura do painel hoje é feita dentro da câmara de produção. Eu falo de câmara de produção porque pós essa câmara aqui vai ter os cortes do painel e a embalagem, mas a fabricação propriamente disso, o segredo da fabricação está aqui dentro. Então hoje a gente tem toda a cura dentro da linha, não tem mais risco de você ter, sei lá, uma continuidade na cura do material de depois embalado. Então a gente garante, né, para a gente, assim, vai ficar bem mais prático. Com isso, eu consigo trabalhar numa velocidade até 50% maior. Hoje eu produzo, até então eu produzia até 5 metros por minuto, hoje eu consigo produzir 9. Tá? Eu queria destacar um outro detalhezinho, que são os perfis de 10mm. Recentemente eu ouvi, né, esses painéis de 10mm, não sei se algum de vocês já usou o painel de 10mm com a tomada de ar, mas eu ouvi ali o questionamento se nós tínhamos perfis, né? E esse aqui é um perfilzinho que foi desenvolvido 3 em 1. Tá? Esse perfil é bem interessante, você destaca os flanges dele, e você tem tanto conexão com duto, o H para conexão com máquina e o Uzinho com conexão de acessórios. Eu não tenho esses perfis em alumínio, porque nós entendemos que os painéis de 10mm são para sistemas mais simples, onde você não tem preocupação com troca térmica, tomada de ar exterior e exaustão sanitária. Então não faz muito sentido você ter, sei lá, um busto alto com perfis de alumínio, sendo um sistema super simples. Tá? Então é um perfil super inteligente, mais barato, tá? Disponível ali. Aqui eu só destaco ele, já é bem antigo esse produto. Mas eu ouvi de um cliente aí recentemente que nós não tínhamos perfis, até me incomodou um pouquinho, assim, tá? Então está destacado aqui que existe sim, está aqui, inclusive tem na mesinha ali, se alguém tiver curiosidade, eu consigo mostrar para vocês. E a gente está trazendo também uma nova maleta para o mercado, tá? Como foi evoluindo significativamente os dutos, os formatos de dutos, foram entrando novas facas. Hoje a gente desenvolveu uma faca, tanto direita quanto esquerda, né? Então essa daqui é azul, mas a vermelhinha também vai, só para não colocar as duas aqui, eu destaquei só uma. Esses dois bloquinhos centrais são alteráveis, né? Você consegue mudar eles. Então eu tenho tanto o ângulo de 22,5 para o octógono, quanto 45 na mesma faca. Assim como a gente tem hoje as facas de corte duplo em V com espaçadores. O mesmo bloco você consegue cortar os painéis de 10, 20, 30mm de espessura, tá? Isso é uma grande vantagem. Outra coisa também, a gente colocou a faca de macho fêmea, que a gente fala que é uma faca de degrau, né? Essa faca só serve para os painéis de 20, só que ela faz um degrauzinho no painel, para a conexão de um duto com o outro. Então, principalmente quando você tem obra com certificação em coisa do tipo, você não pode ter vox, você precisa usar cola base de poliuretano, não pode usar cola de contato, ela é uma grande sacada, tá? Tudo isso dentro de uma única maleta. Hoje a espuma também está em cima, então já vai os esquadros, vai tudo separadinho em cima e o conjunto de facas embaixo. Tá? Foi repaginada a maleta de ferramentas então. Senhores, para fechar, eu quero trazer algumas obras de referência. Tá? Então, obras premiadas pela Esmáquina, por exemplo, como o Hospital São Luís, ali em 2023, o Hotel de Comandatuba, da Ilha de Comandatuba, também foi premiado em 2012. Tá? Algumas redes, assim, então, para você destacar por segmento hospitalar, o Mater Dei de Minas Gerais, Unimed, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A gente é muito forte no hospitalar, tá? Principalmente por MPU ser de alumínio, então a gente tem muita vantagem no hospitalar, mas no varejo a gente tem muito segmento também, como a Van, Renner, Cinemark, entre outros, indústrias, Positivo, Stanley, daí por diante. Igrejas também, a gente faz muita obra de igreja por uma questão de peso. Obras fora, a gente atende do Panamá para baixo, pela fábrica do Brasil, tá? Aqui pela nossa fábrica. Eu destaco sempre essas duas obras, foram as primeiras duas obras feitas em MPU no Brasil, que é o Malzone, o Pátio Malzone e o Edifício Ventura, e essa lista em constante crescimento. Tá? Hoje a gente tem 5 milhões de metros quadrados de duto instalado no Brasil, só como referência para vocês. Senhores, eu me preparei para falar mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, por favor.
Questão da limpeza, assim, manutenção, aquele passagem do robô, bloquinho de inspeção. Então, as portas de inspeção podem ser construídas a partir dos próprios perfis, então hoje nem precisa mais comprar a porta de inspeção, né? Você pode fazer, ou mesmo se você não precisa deixar uma porta de inspeção pronta ali, se você precisa fazer a inspeção do produto, você pode fazer um porte 45, abre, faz a inspeção, aplica a cola, fecha. Tá? Então você não precisa mais deixar através do perfil U e H você faz a montagem, então você não precisa comprar uma porta. Sobre a limpeza, nós temos laudos de limpeza com 20 ciclos, a gente imagina uma limpeza por ano, mais ou menos, então pelo menos 20 anos ali, uma limpeza por ano. A única ressalva do nosso laudo, tá? Esse é um laudo feito por terceiros, não é feito pela Multiplac, tá? Uma empresa especializada em limpeza feita esses laudos, ela pede a limpeza através de cerdas de pano ou nylon. Tá? Ele não recomenda a escovação por escovas de aço. Só uma outra informação, se você pegar qualquer outro laudo, vai ter a mesma recomendação. Tá? Mas eu não de forma alguma escovar com aço. Não sei se respondeu, mas é mais alguma outra dúvida, gente? Bom, vou deixar meu contato aí com vocês, caso precisem, também estou na mesinha ali, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, tá? E se puder seguir a gente no Instagram, ajuda bastante. Obrigado.